Muito boa tarde. Vamos dar sequência à nossa aula de Direito Civil. Hoje, falando sobre o tema Pessoas Naturais, OAB explicada. Sou o professor Evilásio Vitorino de Castro Assunção, professor de Direito Civil, advogado, nesta empreitada com os meus alunos, com os meus candidatos, minhas candidatas, nesta corrida rumo à aprovação do exame da ordem. Hoje nós vamos falar sobre o tema diverso. Vamos falar inicialmente sobre a personalidade, que é a capacidade de aquisição de direitos. O artigo 1º do Código Civil, informa que toda pessoa é capaz de direitos e deveres da ordem civil. Isto quer dizer que qualquer ser humano, sem distinção, tem total possibilidade de adquirir direitos e obrigações. O que o Codex de 2002 quis nos passar? Que qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer ser pensante, qualquer pessoa que use o cognitivo racional é capaz e tem personalidade. E por ter personalidade, ele adquire direitos. Não é exercício. Direitos. Início da personalidade. O Código Civil de 2002 afirma que a personalidade civil somente tem início a partir do nascimento com vida. Entretanto, de acordo com o mesmo dispositivo legal, a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, a ser concebido, mas ainda não nascido. O que isso quer dizer? Que o artigo 2º do Código Civil, ele reconhece direitos ao nascituro. O que é o nascituro? É aquele que está no ventre materno. E ele é coberto, amparado de diversos direitos desde a sua concepção. Mas, quando ele nascer, aí nós vamos conhecer a outra situação. Nesse momento, ele é, desde o embrião, do ventre da sua mãe, ele já é coberto por vários direitos. Isso é muito importante, que no antigo código, ele não tinha essa garantia, não tinha esses direitos reconhecidos. Já o novo Código Civil de 2002, já na égide da Constituição Federal de 1988, já garantiu todos os direitos a esta criança, inclusive sucessórios. Agora vamos falar sobre as teorias que explicam o momento de início da personalidade civil. Temos 3 teorias proclamados, defendidos por vários civilistas. Uns a favor, outros contra, outros indiferentes. Mas o certo é que nós temos a teoria natalista, teoria concepcionista e a teoria da personalidade condicionada. A teoria natalista, ela foi abarcada pelo Supremo Tribunal Federal, quando ele analisou a ação direta de inconstitucionalidade 3510 do DF,
que o julgamento deste processo teve como conclame só considerar o início da personalidade que eles conferem ao indivíduo dos atributos básicos, né? Ou seja, a concepção e a teoria natalista, ela vai reconhecer com o nascimento da criança vários atributos. Vai reconhecer o nome, estado, domicílio, capacidade e fama. Já as teorias concepcionista e personalidade condicionada, elas existem, mas aqui foi abarcada pelo Supremo Tribunal Federal e é a que cai na questão da prova da OAB, é a natalista. Agora vamos falar sobre o nascituro. Nascituro é o ser humano que já foi concebido e se encontra no ventre materno, ainda em gestação, e que, pelo texto legal, tem personalidade condicionada ao nascimento com vida. Por que é condicionada? Porque só quando essa criança, esse feto, nascer, é que ele gerará esses efeitos da personalidade. Vamos falar agora sobre os registros públicos das pessoas naturais. O artigo 9º do Código Civil de 2002 sujeita ao registro público os seguintes atos civis: os nascimentos, quando a criança nasce, o pai ou a mãe vão ao cartório e faz o registro de nascimento. Os casamentos, da mesma forma, passa por aquele processo de proclamas e outros atributos que a lei fala sobre matrimônio. Futuramente nós vamos estar falando sobre esses ritos, né? E também do óbito, quando o titular de direito morre, uma pessoa responsável, que geralmente é o cônjuge ou o filho, vão ao cartório e fazem o registro de óbito, que é a certidão de óbito. Também o Código Civil conclama o registro da emancipação por outorga. Nós vamos estar explicando que tudo isso, esse termo técnico, outorga, né? A emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Nós vamos já falar sobre a emancipação dos pais com relação a esses atos civis. A interdição por incapacidade absoluta ou relativa são aquele processo de jurisdição voluntária, onde as pessoas que têm uma certa patologia vai ao juízo com jurisdição voluntária, e ali faz o registro, faz o requerimento dessa interdição desta pessoa. Também temos como registro natural a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Nós vamos estar falando mais tarde sobre essa ausência e morte presumida, que consta a partir do artigo 22 do Código Civil, falando sobre os seus ritos. Agora, falamos do registro, e agora vamos falar da averbação. O artigo 10 do Código Civil de 2002 determina a averbação, também em registro público, dos seguintes atos:
das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. Então, todos esses atos deverão ser averbados em cartório. Dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação, por exemplo, o reconhecimento de paternidade. Então, quando houver um reconhecimento pelo pai ao seu filho, ele pode estar fazendo essa declaração junto ao cartório. Agora vamos falar sobre o estado da pessoa natural, estado, né? Estado. Esse estado aqui significa que ele é um estado individual, é isso? Então, o estado da pessoa natural é também importante, característica de sua individualização, pela qual se identifica a pessoa nos âmbitos políticos, familiar e individual. Quando o Estado é político, os civilistas Gagliano e Pamplona nos ensinam que é uma categoria que interessa ao direito constitucional e que classifica as pessoas em naturais, digo, nacionais e estrangeiros. Nós vamos ver essa diferenciação de nacionais e estrangeiro quando nós estivermos estudando melhor a Constituição Federal. Quanto ao estado familiar, a pessoa será considerada, quanto ao matrimônio, considerado como casada, como casado, como solteiro, solteira, viúvo, viúva, divorciado, divorciada, ou separada judicialmente ou separado judicialmente. Quanto ao parentesco, temos parentes por consanguinidade, que são os ascendentes, os descendentes, os irmãos. Os ascendentes são os pais e os descendentes são os filhos. Também temos outra categoria, ou por afinidade, os sogros, os cunhados e os parentescos da linha reta, que são os ascendentes, descendentes, sogro ou colateral, irmãos, tios, primos, cunhados, etc. Quanto ao estado individual, a pessoa será considerada de acordo com o seu poder de agir ou de praticar os atos da vida civil, podendo ser, portanto, o menor, o maior, o capaz ou incapaz, e homem ou mulher. Aí nós temos o estado da pessoa natural. Então, tem todas essas classificações que depois nós vamos estar estudando paulatinamente a cada uma delas. Agora vamos falar sobre a capacidade de fato. Capacidade de fato é a capacidade de exercício de direito. Então, a capacidade para o exercício do direito envolve, para muito além, a mera personalidade, o preenchimento de requisitos legais para que o sujeito de direitos possam, além de adquirir direitos, exercê-los plenamente. Essa capacidade de direito, ela é limitada. Nós vamos saber já já, porque ela é provedora de direitos, mas para exercer esses direitos, tem que cumprir alguns requisitos. Por exemplo, o maior, ele tem capacidade plena. Já o menor de 18 anos tem capacidade relativa. Nós vamos estudar mais tarde. Esses requisitos são firmados pela lei civil com a intenção de proteger a situação de determinadas pessoas
que por imaturidade ou alguma outra condição especial podem adquirir direitos, mas não podem exercê-los, senão através de representante ou assistente, conforme o caso. Foi o que eu falei. Os menores de 16 anos, eles são representados. E os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, eles são assistidos. Os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, eles podem praticar alguns atos. Por exemplo, ser testemunha em um processo. Agora vamos falar sobre a capacidade e legitimidade. A legitimidade civil ou a legislação material é a exigência legal de que o agente ostente determinadas condições jurídicas para praticá-las em determinados atos. Então, como eu falei, para ser capaz, deve-se obedecer alguns requisitos. Por exemplo, o maior de 18 anos completos, ele tem a sua capacidade plena, pode exercer a sua capacidade plena. Já o menor é limitado. A figura do representante, assistente e a questão da substituição. Deve-se afigurar nesse ponto que quando o sujeito de direitos é incapaz, alguém deve praticar os atos da vida civil em nome dele. A esse agente dá-se o nome de representante, em caso de incapacidade absoluta, ou assistente, em caso de incapacidade relativa. Como eu falei, o menor de 16 anos, ele é absolutamente incapaz. Então, ele deve ser representado por alguém. E os maiores de 16 anos, menores de 18 anos, eles são assistidos. Incapacidade. Nós temos dois grupos da incapacidade. Nós temos a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. A incapacidade absoluta, a lei assegura a toda pessoa a capacidade de direitos e deveres na ordem civil. Esta capacidade, assegurada pelo artigo 1º do Codex, é somente de direito, e não de exercício. Ou seja, não envolve a capacidade de exercer esses direitos. Combatendo a Lei 13.146 de 2015, é a lei que trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência, alterou profundamente a sistemática da incapacidade instituída pelo Código Civil. Pela nova sistemática, são absolutamente incapazes somente os menores de 16 anos. Isso nós já vimos. Todos os demais, inclusive os que por deficiência mental não tiveram o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil e os que, por causa transitória, não puderam exprimir a sua vontade, passam a ser relativamente incapazes. O que eu quero dizer com isso é que, com a sanção, a publicação desta lei, 13.146, que é a lei que trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela foi benéfica para alguns casos de incapacidade. Por exemplo, ela, em alguns casos de demência, ela considera não como absolutamente incapaz, mas como relativamente incapaz. E como eu já falei, os relativamente incapazes, eles são provedores de praticar alguns atos. Agora, somente para efeitos patrimoniais é que há uma lei, há uma requisição especial. Então, falando em termos claros, quando for tratar de
de uma pessoa portadora de mental, uma patologia, transtorno mental, quando se tratar de patrimônio, ele terá que ser representado pelo curador. Nós vamos ver isso mais tarde. Agora, quanto à incapacidade relativa, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercer. Citamos aqui os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, os ébrios habituais, os viciados em tóxico ou tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderam exprimir a sua vontade e os pródigos. Sabemos que os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, nós já vimos que eles poderão praticar alguns atos. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico são aquelas pessoas que têm essa patologia que poderá ser acompanhada por políticas públicas do governo para a sua recuperação. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderam exprimir a sua vontade, ou seja, são aqueles incapazes de exprimir a sua vontade, o seu desejo. E os pródigos? Os pródigos são aquelas pessoas que gastam o seu dinheiro ou o seu patrimônio de forma imoderada. Então, para esses, a lei faz a devida proteção. Cessação da incapacidade. O Código Civil dispõe, no artigo 5º, que a incapacidade dos menores cessa aos 18 anos completos. É importante citar esta palavrinha-chave, completos, porque a prova do exame da ordem, pela banca FGV, às vezes não é peguinha. Eles fazem as provas com muita lucidez, que exige do candidato conhecimento. Então, ele coloca lá que a incapacidade dos menores cessa aos 18 anos. Às vezes vem só 18 anos, mas o certo, aos 18 anos completos. Atingiu os 18 anos, a pessoa está habilitada, a partir desse momento, está habilitada à prática de todos os atos civis. Todos. Todavia, o parágrafo único do referido artigo regulamenta a aquisição antecipada da capacidade, que chama-se emancipação, nos seguintes casos. Se obtiver a emancipação concedida pelos pais, independentemente de homologação. Então, como nós já vimos inicialmente, os pais podem conceder aos filhos a antecipação dessa capacidade plena. Através de quê? Através de outorga. Outorga é um documento, ele vai no cartório e registra conforme o artigo 9º. Nós já vimos isso. Pode a incapacidade do menor cessar também pelo casamento. Os maiores de 16 anos podem se casar, desde que tenha a anuência do pai e da mãe. Na ausência de um deles, o juiz poderá suprir essa lacuna. Outra cessação de incapacidade ou emancipação é caso o menor de 18 anos venha exercer emprego público efetivo. Isso aqui está quase em desuso, porque a maioria dos cargos públicos está previsto lá na Lei 8.112 de 90, que um dos requisitos para você assumir, para ser nomeado a um cargo público, você tem que ter no mínimo 18 anos. Então, isso aqui já está quase em desuso. Outro item da cessação
da capacidade e emancipação. Também é contemplado com a capacidade civil plena o menor que cola grau em curso de ensino superior. Agora, aqui sim, aqui há muitos casos de que há essa possibilidade. Nós vimos aqui, um tempos atrás, que nós temos um caso de um rapaz que concluiu o ensino superior com perfeição, tendo sua emancipação plena de seus pais, porque ele tinha concluído o curso superior de Direito. Outro requisito é a incapacidade do menor cessa também pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completo tenha economia própria. Também nós já vimos alguns casos, o menor de 16 anos, ele obter rendimentos que ele possa viver, sobreviver com tal capacidade. E, por fim, deve-se mencionar a emancipação legal. Emancipação legal, termo bem diferente, né? Emancipação legal do menor militar, que é uma lei específica, prevista na Lei 4.375, de 1964, e regulamentada pelo Decreto 57.654, de 1966, onde prevê a sua emancipação legal aos 17 anos. 17 anos. Agora vamos tratar sobre o fim da personalidade jurídica. Vamos citar aqui alguns atributos do término, né, da personalidade jurídica. O primeiro atributo é com a morte real. O fim da personalidade jurídica, por sua vez, ocorre, segundo o artigo da Lei Civil, com a morte da pessoa. Quando a pessoa morre, cessa a sua personalidade jurídica. Outro atributo é a morte presumida. Apesar de a morte real e atestada, nos termos da Lei de Registro Público, que é a Lei 6.015/73, meu prezado acadêmica, prezado candidato, quando eu citar a lei, ou os artigos da lei, eu peço encarecidamente que você vá lá na lei e leia na sua integralidade, porque geralmente as provas do exame da ordem, elas trazem as questões na sua literalidade. Muito importante isso. Então, a Lei do Registro Público, eu repito, é a Lei 6.015 de 1973, ser a regra do fim da personalidade natural do direito civil. A lei abrange ensejo, aliás, a lei abre um ensejo para que se possa presumir a morte da pessoa quando, apesar de não atestada, de maneira formal e científica, for extremamente provável. Ela deve ser atestada e validada por uma decisão judicial. Nesse caso dessa morte presumida, vou citar aqui um exemplo muito prático, que nós vemos aí todos os dias, aliás, motivo de noticiário diariamente nas mídias, são aqueles soldados que vão para a guerra. Então, aquele soldado que a corporação verifica que eles estão desaparecidos, a autoridade competente poderá atestar, validar esta ausência de morte presumida. Outro atributo do fim da personalidade jurídica
é a morte civil. A doutrina refere-se à morte civil, outra espécie de morte que não é considerada fisicamente real, qual seja a chamada morte civil, que ocorre quando a pessoa, embora viva, é considerada morta para alguns efeitos, sobretudo sucessórios. Eu vou citar só um exemplo, mas tem vários exemplos. Um filho que mata o seu pai, praticando um crime hediondo, este filho poderá ser deserdado por esse ato indigno. Mas também temos outros exemplos. Um oficial ou um praça, quando ele é expulso da corporação, aquele ato da autoridade máxima pode considerar como indigno, não fazendo parte mais da corporação. Então, juridicamente, isso está previsto na lei do fim da personalidade jurídica. Agora, a ausência, vamos falar aqui sobre a ausência. Considera-se ausente, mas nós ficamos aqui mais com o primeiro exemplo, que é o caso do filho que matou o pai, para não poder suceder à herança do pai, porque ele é considerado deserdado. Agora, quanto ao militar, nós temos que verificar na legislação militar quais são as condições da prática desse atributo. Quando nós estivermos estudando o direito militar, quando nós estivermos tratando sobre esse efeito, nós vamos estar explicando melhor com relação a esse atributo. Agora vamos falar sobre ausência. Hoje eu vou só dar uma pincelada, porque ausência, o Código Civil, a partir do artigo 22, ele trata sobre diversos ritos que trata sobre a ausência. Hoje eu só vou dar um preâmbulo, só um início. A ausência, considera-se ausente aquele que desaparece do seu domicílio sem que dele haja notícia e sem que tenha ele deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhes os bens. Deve ser nomeado curador. Então, a lei civil entende que o titular de direitos, ao desaparecer por um determinado tempo, esse tempo nós vamos estudar na próxima aula, quais são os implementos do tempo para poder praticar alguns atos. Por exemplo, para abrir o inventário, a sucessão provisória é com 10 anos, a partir do trânsito julgado. A sucessão definitiva, 20 anos. Mas isso nós vamos estar vendo nas próximas aulas, quando nós estivermos estudando os requisitos da ausência. A fonte que eu trouxe para a nossa aula de hoje foi do livro da doutrina Manual de Direito Civil, do professor Sebastião de Assis Neto e outros, da editora Jus Podif, 8ª edição, 2019. É uma doutrina muito importante que eu aconselho a você, meu aluno, minha aluna, a adquirir essa obra para você colocar na sua estante, porque o advogado ele precisará de uma mini biblioteca para consulta. A próxima aula que nós vamos estudar é Direito Processual Civil. Mas antes eu gostaria de pedir ao meu prezado candidata,
que aponte o seu celular para o QR Code que aparece na tela e ele direcionará os endereços para o WhatsApp, o Instagram, o YouTube, onde constam todas as aulas de direito OAB explicada. Lá você tem todas as aulas em ordem, né? Em ordem presente, ordem futura, ordem passada, ordem antiga. Então, você apontando o seu celular para o nosso QR Code, que vai aparecer aqui no lado direito, você será direcionado a esses canais: WhatsApp, Instagram, YouTube, o nosso site, o nosso escritório de advocacia. Lá no nosso site você tem todas as informações, publicações que interessam para você. E por último, o endereço eletrônico. Caso você tenha ficado em dúvida quanto ao conteúdo da aula de hoje, Direito Civil, nos escreva para que em breve responderemos. Agora nós vamos passar a responder duas questões da prova do Direito Civil do exame da ordem. Vamos para a primeira questão. Mariana e Lucas estão casados há mais de 10 anos, em regime da comunhão parcial de bens. Olha, isso é muito importante. O regime do matrimônio, que fala do pacto antenupcial. É muito importante que o nosso aluno observe esses regimes quando a banca requer. Recentemente, Mariana descobriu que Lucas vem mantendo relação extraconjugal com a vizinha. A descoberta abalou profundamente o casamento e Mariana pediu o divórcio. Considerando a quebra do dever de fidelidade, Mariana alega que Lucas perdeu o direito sobre todos os bens do casal. Ou seja, ela entende que, apesar do regime de comunhão parcial de bens, o patrimônio construído ao longo do casamento não deverá ser partilhado. Olha, muito importante. Isso no dia a dia, na prática, né? No escritório de advocacia, a gente recebe pessoas com esse tipo de problema. Você vê que as provas do exame da ordem, da banca FGV, são questões práticas do advogado. É aquilo do dia a dia, aquilo que o advogado vai trabalhar com essas questões diversas. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A. O adultério traduz em violação do dever de recíproca fidelidade no casamento. Assim, em razão da traição de Lucas, Mariana tem direito à indenização correspondente à parte dos bens do casal. Isso não afeta a relação do patrimônio do casal. Com o novo entendimento da emenda constitucional 66 de 2010, isso está praticamente descartado. Letra B. A discussão de culpas e culpados para o divórcio não é mais necessária e, por isso, a divisão dos bens deve seguir as regras do regime escolhido do casamento. A mesma emenda constitucional 66 descarta a discussão de culpa ou de culpados. Então, a resposta certa é a letra B. Vamos ver assim. O adultério é uma das mais graves infrações dos deveres conjugais e tem como consequência a perda do direito à ameação. Não, está descartado. A ameação é um direito adquirido do cônjuge. O que é ameação? É a metade dos bens deixado pelo decújo, que no caso aqui não tem nada a ver, está fora do contexto. O adultério, letra D. O adultério não interfere na partilha de bens do casal, mas tão somente no convívio do pai adúltero com os filhos menores de idade. Também está descartado essa possibilidade. Comentário da
Alternativa letra B, que diz o seguinte, de acordo com o professor civilista Cristiano Chaves, com a emenda constitucional 6610, afasta-se a possibilidade de discussão de culpa e de qualquer causa, objetiva ou subjetiva, pela dissolução nupcial. O que é dissolução nupcial? A separação da sociedade conjugal. Na medida em que o casamento somente pode ser dissolvido pelo divórcio e, em sede divorcista, não se pode tratar de culpa. No mesmo sentido, outra civilista, Maria Berenice Dias, afirma que não há mais identificação de causas, a imposição de culpas ou espera do decurso de prazo. Ao se excluir a culpa, doa-se à pessoa a possibilidade de extinguir seu casamento de maneira digna, conferindo também uma oportunidade para o exercício pleno da cidadania. Isso está no livro da obra da professora Maria Berenice, chamada essa obra Divórcio, e está nos artigos 1658 a 1666 do Código Civil de 2002. Então, a resposta desta questão, a discussão de culpa e culpados para o divórcio não é mais necessária e, por isso, a divisão de bens deve seguir as regras do regime escolhido no pacto antenupcial. Então, a resposta é a letra P de bola. Vamos para outra questão. Joaquim estava jantando com sua família em um restaurante, quando percebeu que sua filha tinha iniciado um quadro alérgico, apresentando dificuldades respiratórias que a colocavam em grave risco de morte. Em frente ao restaurante, havia uma clínica médica, onde buscaram atendimento. O médico de plantão na clínica, aproveitando-se da situação de urgência, exigiu pagamento antecipado de valor exorbitante, muito acima do cobrado regularmente por ele ou pelo mercado para esse tipo de atendimento. Joaquim, em desespero, anuiu com o pagamento desproporcional. Entretanto, depois do susto, consultou você, advogada. Após inteirar-se do caso, você afirmou ao seu cliente que o negócio jurídico celebrado entre ele e o médico padecia de um defeito. Assinale a opção que eu indico. Letra A, dolo, com prazo decadencial de 6 meses. B, lesão, com prazo decadencial de 2 anos. Letra C, estado de perigo, com prazo decadencial de 4 anos. Esta é a resposta certa. Vamos ver a letra D. Estado de necessidade sem prazo decadencial. A alternativa C está correta. De acordo com o artigo 156, caput do Código Civil, que diz: configura-se o estado de perigo quando alguém premido, essa palavra premido, o que é? Sofrido, né? Premido de necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. No caso hipotético, está caracterizado o estado de perigo em virtude da presença de seus elementos. Então, a resposta certa é a letra C de casa. Meus prezados candidatos, leiam os artigos da lei, leiam as leis que eu citei, para que você possa se familiarizar com os termos e rumo à aprovação. Eu desejo que você esteja conosco na próxima aula, nesse mesmo canal. Obrigado.